Alexandre, você pode fazer a prece hoje? Pode? Mãe, lê a página, por favor. 2 de agosto. Traga-me seu tempo em sacrifício. Esse é o seu bem mais precioso. Neste mundo viciado em tarefas, poucos dentre meus filhos reservam tempo para se sentar silenciosamente na minha presença. Mas para aqueles que o fazem, as bênçãos jorram como rios de água viva. Eu, o único de quem todas as bênçãos fluem, também sou abençoado pelo tempo que passamos juntos. Esse é um mistério profundo, não tente compreendê-lo. Em vez disso, glorifique-me, se deleitando em mim. Aproveite-me agora e sempre. Vamos orar? Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, esteja conosco, nos apoie nesse momento tão maravilhoso que é esse culto do Evangelho no Lar. Pedimos a proteção e o amparo de todos aqueles que praticam o bem e que pelo bem seguem apoiando a humanidade como um todo. Pedimos, Senhor, humildade para entender tuas palavras e coragem para pô-las em prática. Pedimos que o nosso espírito possa ser tocado pelo estudo de hoje e que possamos, de alguma sorte, compartilhar tudo aquilo que aprendemos. Que assim seja. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem? Levante o seu dedinho. Lívia! Adoro! Vamos lá. Capítulo 15, o item 4, o maior mandamento. Posso? Vamos lá. Então, capítulo 15, item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era o doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Tem pouco tempo que a gente leu esse, né? Então, mas eu acho que se está caindo muito é porque a gente ainda tem que aprender muito sobre ele. E eu acho que
Jesus, quando veio, né, para o plano físico, ele já sabia, né, o que iria acontecer, já sabia da sua missão. Então, ele sabia que estávamos, de certa forma, né, preparados para receber esse ensinamento. Então, ele trouxe, né, a gente volta e meia fala aqui, né, veio Moisés com os 10 mandamentos, porque precisava de um controle, né, que não estava havendo. A gente vivia totalmente de forma desequilibrada, né, de forma primitiva mesmo. Então, ele veio mostrar para a gente um pouquinho desse vislumbre, um pouquinho do que é o amor de verdade, entendeu? Ele quis, pelo menos, introduzir isso para a gente. Ele sabia que a gente não estava 100% pronto, assim como hoje nós não estamos, né? Tanto que se passaram aí 2000 anos, né? Mais ou menos, e ainda não estamos prontos para, assim como a gente fez nas outras leituras, falando de felicidade, verdadeira felicidade, o verdadeiro amor, a gente ainda não sabe o que são essas coisas na sua maior plenitude, né, e pureza, mas ele sabia que pelo menos começar a ter conhecimento a gente já poderia ter. E, sabiamente falando, ele exprime, né, esses 10 mandamentos em 2, porque quando você ama a Deus e quando você ama seu próximo, acabou. Você não vai roubar, não vai matar, não vai... Então, tudo aquilo que Moisés já falava, já ele conseguiu resumir nesses 2 mandamentos. E o mais interessante de tudo, acho que a gente também já falou isso aqui, ele em nenhum momento quis vir e anular o que Moisés disse ou anular o que os outros profetas, sem ser Moisés, trouxeram para a gente. Porque era importante, sim, ele não quis, era uma forma também dele expressar a humildade dele. Ele não quis chegar aqui simplesmente e falar, agora é comigo, vocês têm que me ouvir e tudo antes de mim cai por terra, acabou, não existe mais. Não, ele quis vir complementar isso, é uma das maiores provas também da sua humildade, porque em nenhum momento ele chega e fala, o que Moisés falou não tem nada a ver, o que os profetas falam não tem nada a ver, eu vou ensinar uma coisa melhor. Não, ele não fez isso, porque também seria orgulho e vaidade, né? Ele veio e ele fala, né, para amar a Deus, amar ao próximo. E ele fala, toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, tudo aquilo, a lei, né, que já era usada mais ou menos, a lei de Moisés, tudo o que os profetas falavam, então ele só reafirmou aquilo nessa frase. Então, em toda a profunda sabedoria dele, né, ele sabia que viriam pessoas, assim como veio, né, um fariseu, né, veio atrás dele, doutor da lei, né, veio para querer contradizer ele ou para querer fazer com que ele caísse, né, em contradição, né, e começou a questionar ele. Mas ele, na sua maior sabedoria, ele parou, pensou e falou, não, é assim, é a lei do amor, a lei da caridade, mas é a lei que se aplica a todas as leis e ao que os profetas já falaram. Então, a gente pode perceber aqui a sabedoria dele de incluir tudo isso. Não de falar que o resto estava todo errado e agora ele viria com o que é certo. Porque a humanidade, né, a gente vem num caminho evolutivo. E essa é a lei do progresso. Em nenhum momento a gente corta isso e começa do zero. Isso não existe. Então, da mesma forma que da mesma forma que lá atrás veio Moisés, aí veio Jesus, e agora no século XIX veio o Espiritismo como consolador e tal, é tudo complemento.
entendeu? Em nenhum momento, nenhuma dessas pessoas, né, Jesus aqui encarnado, ou Moisés, ou o próprio Kardec mesmo, chegaram e falaram, ó, esquece tudo para trás, porque agora eu vim trazer a verdade mesmo. Nenhum deles fez isso, entendeu? Eles trouxeram, sim, o complemento para que a gente, de acordo com a nossa idade evolutiva, vamos assim dizer, para que a gente entendesse o que está se passando, o que está acontecendo, como podemos melhorar, como podemos evoluir propriamente dito. Então, Deus, né, que sempre fala que a inteligência suprema, né, como a gente aprende, ele é ele é tão perfeito que ele traz para a gente no tempo certo essa continuidade, para a gente estar o mínimo possível preparados para absorver isso e poder levar, né, para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Em nenhum momento, se teve que ser Moisés, Jesus e mais à frente o Espiritismo, é porque tinha que ser assim. Não seria em outra ordem, entendeu? Então, eu acho que essa mensagem me trouxe um pouco isso hoje, da perfeição, né? E inteligência divina, né? De fazer tudo no seu tempo certo, de fazer tudo na hora certa, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, chegou o momento da gente tentar pegar tudo isso que a gente já aprendeu e colocar, acho que mais em prática, sabe? Porque o Espiritismo está aí, veio há mais de 100 anos, a sua codificação, né, veio há mais de 100 anos, então agora é assim, o dever de casa está aí, agora é para vocês fazerem, entendeu? Eu acho que agora é isso, a gente põe em prática, junto com esses mandamentos que a gente aprende há tanto tempo em tantas reencarnações, e que com isso a gente evolua e também puxa o nosso planeta também para a evolução. Ontem, né, a gente estava falando disso, eu e a Adriana, também, ela é evangelizadora também da mocidade, assim como eu, a gente fez um estudo com eles ontem, e a gente falou que nós mesmos, né, a gente estava refletindo sobre o planeta e tal, nós mesmos aqui impulsionamos o nosso planeta para a evolução, nós mesmos que estamos trazendo ele para sair dessa transição planetária e para a regeneração, e depende da gente, muito mais, infinitamente depende da gente. De o quanto a gente vai demorar para isso, entendeu? Então a gente temos que viver em comunidade, em colaborar um com o outro. Eu até brinquei, falei assim, o que está mais adiantado que eu me puxa, e o que está menos adiantado que eu puxo ele. E assim a gente vai indo, porque a gente está no mesmo planeta, a gente está no mesmo lugar. Então, se eu fico com o meu processo evolutivo, de certa forma, prejudicado, o outro também vai ficar. Então, é aí que a gente tem que tentar o máximo possível se unir e tal, para dar aquele empurrão, vamos assim dizer, para a gente conseguir ir para frente com o planeta e tal, e tentar melhorá-lo da melhor forma possível. É difícil? É muito difícil. Se já é difícil nós vivermos, não digo nem em comunidade, mas digo dentro de uma casa com uma família, né? Vamos botar assim, com, não sei, uma família de 5, 6 pessoas, em que cada um já tem um pensamento diferente. Imagina aí uma comunidade, né? De centenas, milhares de pessoas com culturas diferentes, com criações diferentes. Mas é assim que funciona. Foi por esse motivo que Deus nos colocou nesse planeta, e Ele conhece o potencial dos seus filhos. Eu tenho certeza que Ele não nos colocaria aqui fazendo o que estamos fazendo simplesmente em vão, e nos largaria, tipo, entendeu? Não quero saber do planeta Terra. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele também zela muito por nós e cuida muito para que a gente continue no ritmo e devagar, mas que a gente não pare, né? É melhor ser devagar do que ficar parado, do que ser parado, né? Então, acho que é isso que eu queria falar hoje. Se alguém quiser falar alguma coisa. Quem gostaria de falar mais alguma coisa? Que a Lívia já falou bem pra caramba. É um assunto que sempre... Márcia, quer falar?
É um assunto que a gente sempre está falando, né? Então, a Lívia falou bastante, né? Falou bem completinho tudo, né? Abordou todos os entraves que tem nesse parágrafo. E o interessante, ela falando dos profetas, né? Realmente, Jesus não veio destruir a lei, né? Ele veio complementar essa lei, ele veio trazer a lei do amor, sublimar o amor. Porque as leis de Moisés eram muito duras, né? Eram muito duras, e ele veio sublimar, simplesmente, ame, ame, né? E incluiu a caridade no amor, né? Porque a caridade é amor. E a caridade, ela envolve não só os bens materiais. A caridade, ela é moral. Por exemplo, você ter paciência com alguém, isso é caridade. Né? E às vezes a gente se desequilibra tão facilmente e a gente tem que começar a exercer esse tipo de caridade, né? Não, você mais tolerância é caridade, né? Paciência, resignação, todos esses sentimentos virtuosos, né, são partes da caridade, né? E todo um conjunto é o amor, porque a gente ainda está entendendo o que é o amor, né? A gente entende o que é o amor, o que a gente não quer para a gente também tem que querer para o outro, né? O que a gente não quer para a gente não quer para o outro, entendeu? A gente está entendendo, mas tudo é um exercício. Por quê? Tem uma lei também mais na frente que é o que? Amai os vossos inimigos. Como assim? É difícil para mim amar inimigo, né? Eu não tenho inimigo, eu acho que eu não tenho inimigo. Mas, com certeza, deve ter alguém que não goste de mim, né? Então, assim, se a gente se via público isso, né? Alguém, sei lá, te ofendeu, alguma coisa assim, será que a gente é capaz de amar? Né? Alguém fazer mal a um filho da gente, assassinar, matar, sei lá o que. A gente é capaz de amar? Eu não sei se eu ainda estou nesse degrau. Eu peço a Deus muito para me livrar dessas provas. Respiro todos os dias, meu Deus, eu não estou preparada porque eu vou cair, né? Então, esse amor é um exercício mesmo e a gente vai cair mesmo, entendeu? Só que a gente tem que levantar todos os dias, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se essa lição está caindo sempre para o nosso grupo, é porque tem que estar sempre lembrando disso, né? A gente tem que estar sempre lembrando da lei do amor e da caridade. E não esquecer que a lei do amor e caridade não são só coisas materiais, né? São sentimentos. São sentimentos que a gente tem que sublimar ao máximo. É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Alexandre? Fala, Alexandre. Eu gosto muito de falar da caridade, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque eu penso que a gente lê essas lições todo dia, né? Então, a gente precisa achar o nosso caminho, né? A gente não pode... Quando eu sempre falo, né? E é o meu lema, né? Tá tudo bem, não conseguiu, caiu, cara, levanta, foi o que a Marcinha acabou de falar, tá tudo bem, levanta e segue, mas tem algumas coisas que quando a gente entra em contato com o Evangelho já não dá mais, não dá mais para a gente não ser caridoso, sabe? Não dá mais para a gente ser egoísta, né? Egocentrista, sabe? Então, as provas estão aí, né? E Jesus vem falando de coisas simples, tão complexas de serem aplicadas, mas tão simples de serem enxergadas. Mas por que elas são complexas de serem aplicadas, né? Porque o nosso ego ainda fala muito alto, sabe? A nossa vontade ainda precisa prevalecer. Então, é por isso que a gente tem tanta dificuldade
né? Por exemplo, usando o que a Márcia falou, e eu não tiro a razão, tua razão não, sabe, Márcia? Eu concordo com você, sim. Por exemplo, nós estamos aqui, está todo mundo vivo, está todo mundo... Ninguém quer perder um ente querido. Ninguém, sabe? Mas isso é apego. Isso é... Então, é aquilo que eu já falei antes, né? Nós temos uma certeza absoluta, que todos nós morreremos. Nós temos uma outra certeza absoluta, que Deus sabe o que faz, né? E nós temos uma terceira certeza absoluta, nós, pelo menos, que estudamos a religião, que é nós temos a consciência que as coisas acontecem ao seu tempo, não ao meu tempo, né? Com base nisso, a gente precisa se trabalhar e precisa estar atento, né, ao nosso comportamento, porque eu acho que a maior caridade que a gente pode fazer com o nosso próximo, a maior caridade que a gente pode fazer conosco, é a gente prestar atenção em nós, nas nossas atitudes, sabe? Então, quando a gente vê no Evangelho Jesus falando amar ao próximo como a si mesmo, né? O que ele está falando daquele papo que eu sempre gosto de trazer aqui: somos todos um grande um. Somos todos um grande um, entende? E a gente precisa, a gente vê assim, ó, o cristianismo antigo, né, lá os primórdios do cristianismo, a gente vê que as pessoas iam para a arena, sabe, agradecendo. Estou indo lá morrer, vou ali dar uma morrida, entendeu? Em nome de Deus, eu vou ali dar uma morrida e está tudo beleza. Porque eles entenderam, lógico que eles não somos nós, porque estavam em outro patamar, mas aonde eu quero chegar é que eles entenderam, entendeu? Que Deus sabe o que faz, que a gente não pode se apegar a essa vida, porque essa vida é só um capítulo da história inteira, entende? É só um capítulo da história inteira. A hora que a gente começar a trazer isso para a nossa prática, eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Eu não estou falando que, eu faço isso. Óbvio que eu também não faço, óbvio que eu também tenho as minhas dificuldades, né? Mas sabe o que eu acho legal? É que uma comunidade como a nossa está aqui para isso, para a gente trocar essas informações, para a gente trocar, poxa, aqui eu já consigo, sabe? Aqui eu ainda caio. Aí eu vejo, sabe, um dos momentos que eu mais gosto do nosso culto é quando termina o culto, né? Que a gente vai lá pro nosso grupo do WhatsApp e fala: gente, esse culto foi para mim hoje, né? Nossa, me fez tão bem. É o momento que eu mais gosto do nosso culto, porque eu falo, cara, é ali que a gente é comunidade, é ali que a gente troca, né? É ali que a gente fala, poxa, foi bom, né? Gratidão, obrigado. Então, eu acho que é isso, eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho nisso assim. A gente fala tanto, a gente estuda tanto, é importante a gente começar a trabalhar o desapego, sabe? Realmente o desapego. E em coisinhas pequenas que sejam, assim, adoro. Eu me lembro, eu tenho aqui em casa, quando eu era adolescente, eu tinha um garfo que tinha um X no garfo. E era o meu garfo, sabe? É engraçado isso, né? O meu garfo. Eu tinha um garfo que era meu e, na hora de almoçar, na hora de jantar, era o meu garfo, né? Eu, cara, olha só, né? Hoje tem 2 com X, mas não são mais meus, não. Eu divido, entendeu? Mas essa sensação de meu, né? Não, cadê o meu negócio? Não gosto de dividir tal coisa. Se a gente ainda não consegue se desapegar dos nossos entes queridos, que eu acho que o buraco é mais embaixo mesmo,
Então, cara, vamos começar a praticar o desapego dizendo, cara, eu vou dar isso aqui. Eu amo isso aqui, mas eu vou dar isso aqui. Entendeu? Pega uma coisa que você gosta de verdade e dá. E dá. E é esse o exercício que você vai fazendo. Sabe, o Chico Xavier, ele falou uma coisa... meu diálogo hoje está meio mente de macaco, né? Está pulando aqui, ali e tal, mas num contexto geral dizendo da importância da nossa doação, né? Então, o Chico Xavier, ele falava, ele tinha uma frase que eu acho muito legal, que ele falou: eu aprendi a viver com o necessário. Eu não preciso mais do que o necessário. Então, é legal a gente parar para pensar qual é o meu necessário, sabe? Porque são esses pequenos apegos, o acúmulo de um apego em cima de outro apego, em cima de outro apego, que faz a gente ter tanta dificuldade de encarar o que é óbvio. Todos nós vamos morrer, alguns vão antes de nós, alguns vão depois de nós, sabe? Todos nós, de alguma sorte, estamos aqui usando as coisas que não nos pertencem porque não são nossas. Se fossem nossas, a gente levava na bagagem, entendeu? Se fossem nossas, a gente levava na bagagem, né? Então, isso atrapalha muito quando a gente pensa em amar ao próximo, no desapego, sabe? Então, esse é o exercício diário que a gente tem que fazer, né? Então, assim, só para finalizar, mais um exemplo. A monja Coen, não sei se vocês conhecem, é uma monja zen budista. Ela me deu uma das grandes lições da minha vida, que ela, numa das palestras dela, ela falou assim: quando alguém te tira a paciência e você vira aquela pessoa chegando, ao invés de você dizer, pô, lá vem aquela pessoa me tirar a paciência, você diga, obrigado, Senhor, chegou o meu professor de paciência. Sabe? A hora que a gente entender isso, a hora que a gente entender essa lição, a gente está no caminho certo. Era isso que eu queria dizer. Show, hein? Quer falar, São os Márcia? personal trainer da paciência. A gente tem vários, né? Amanda, eu queria que você falasse o que você colocou no chat, só para ficar registrado no vídeo. Dá para falar? Quer que eu leia? Eu vou ler, então, peraí. Concordo, muitas vezes focamos na caridade clássica, material, e desfocamos da do dia a dia e da moral. Isso, muito importante. Acho que foi quando a Márcia estava falando que você colocou. Eu escrevi algumas coisas aqui, assim, que vocês já falaram tudo já. Amar a Deus é reconhecer como Pai misericordioso, como nosso Pai misericordioso, bom e justo. É amar a Deus. Que compreende a vida como dádiva do seu amor em benefício do nosso progresso. Ele só quer o nosso progresso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tratar como os outros como a gente gostaria de ser tratado. Desejar tudo o que desejamos para nós mesmos, desejar para o próximo. Devemos nos colocar no lugar dos nossos irmãos. É difícil, é desafiador, não é sempre fácil, porque tem muitos irmãos que estão encarnados que são cruéis, muito cruéis ainda. Então, é difícil, é desafiador desejar, né? Tanto bem, perdoar, mas a gente tem que praticar isso, que é isso que Jesus quer. Eu botei assim, que a Márcia falou assim, as leis de Moisés eram duras, né? Porque na época, os espíritos que eram encarnados da época, eles eram duros, né? E era a forma que eles tinham para entender, era dessa forma. Então, tudo tem seu tempo, tudo foi perfeito.
E nesse texto também fala de caridade e humildade. Caridade é quando a gente se esquece de nós, esquecemos de nós em favor do próximo. E humildade é libertar das vaidades humanas, aproximando-nos de todos, como condições de irmão, como o Alexandre falou, todos somos uma unidade, né? A gente fala assim, parece que é facinho, mas ó, na prática, essa dica aí da monja, muito boa essa dica aí, gostei. Nosso evangelho está no fim. Quem gostaria de fazer a prece final? Quem? Quem sente no coração de fazer a prece final? Acho que a Luciana quer, tô achando isso, não sei. Quer, Lu? Senhor, obrigada por nos conduzir em mais um estudo no nosso Evangelho, no nosso lar. Que os seus ensinamentos de hoje possam ser assimilados por todos nós e levados para todos os seres que nos cercam, para todas as pessoas que de alguma maneira estão conosco, e que o Senhor cada vez mais possa nos ensinar a caridade, ensinar como podemos servir e não mais procurar o que nos serve. A gente tem essa capacidade de servir, de olhar e servir. Senhor, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, abençoe toda a humanidade, os nossos irmãos, fluidifique nossas águas, que sejam colocadas os remédios necessários, a energia necessária de que estamos precisando. Oro por todos os nossos irmãos que nesse momento estão se curando, que estão buscando a evolução, que sejam fortalecidos, que a fé seja fortalecida, que não desistam, que o caminho às vezes é muito árduo, mas o Senhor está conosco e nada deveremos temer. Obrigada, Pai, por tudo, pela Tua presença, pelos Teus cuidados. Esteja sempre conosco, pois só assim estaremos sempre bem. Graças a Deus. Lindo demais, lindo demais. Vamos tirar nossa foto? Deixa eu preparar aqui. Vou pegar essa feira que ela está aqui colada. Ela assistiu o evangelho aqui atrás de mim. 1, 2, 3 e sorrindo. Ih, caramba, apagou tudo aqui. Deixa eu tirar outra foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto. Pode se mexer. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo. Boa semana para todos. Maravilhoso.